Alô, seguidores, nossos seguidores da RDK. Sou jornalista Elton de Andrade e a história de vida de hoje é com o João Carlos de Oliveira, o famoso Cal. Tudo bem, Cal? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo. Que legal. Bom, gente, o Cal, dia 12 de janeiro, completou quantos anos? 77. 77 anos, mas que guri. Bom, meu querido, a história de vida que a gente quer saber, realmente a tua história de vida lá há 77 anos, aonde tu nasceu? Eu nasci em Lajeado mesmo, no bairro Conserva. Lá embaixo. Lá embaixo na Conserva. Nasceu na conserva mesmo ou no Nasci hospital? na Conserva. Nasceu em casa? Em casa. É? 77 anos 77 anos era no... na casa. Quem foram teus pais? Valdemar de Oliveira e Constância Pius. Piltz? Pius. Pius. O que eles faziam naquele tempo, Cal? Meu pai era barqueiro. Na época ele trabalhava embarcado, né? Trabalhou anos no Dair, trabalhando na barca, na antiga Reverso, que fazia Mariante e Taquari. Fazia a travessia do rio de barca. Que tipo de trabalho eles faziam, tu lembra? O pai era barqueiro mesmo. Sim, mas barqueiro o que é ele? Ela trabalhava na barca, né? Sim, eu sei, mas fazendo assim... travessia das pessoas? Vários carros, né? Caminhão. De carros? Era uma barca. Tudo Fazia travessia de Mariante para Taquari. E a mãe era doméstica. É? A mãe cuidava A mãe era em casa. Tem quantos irmãos? Nós éramos sete irmãos. 7 irmãos? É. Tu era o mais? O mais novo é o Luiz Carlos, baixo. O baixo é teu irmão? É meu irmão. Quem mais? Tem já 3 falecidos. E tem mais 2. Aí uma está com 90 e poucos anos em Canoas. E a outra mais nova mora aqui em Lajeado. É. Quantos jogadores deu na família? Nós éramos 4 irmãos, mas os outros 2 irmãos mais velhos jogavam amador, né? E daí só eu e o Luiz Carlos, profissional. O tempo de infância, assim, onde é que tu estudou, como é que era? Eu estudei em Fernando Vieira. Como é que tu vinha pra cá? Não, porque daí na época nós viemos morar em Lajeado, né? Porque o pai se aposentou no Daire, daí nós viemos morar em Lajeado. Aí estudávamos no Fernando Vieira. Como é que era aquele tempo? Vocês aprenderam a jogar bola como? Na época nós tínhamos lá embaixo, perto do antigo frigorífico lá, que agora é o Ferrari, né? Tinha um campinho, né? O campinho de Saraiva, que nós chamávamos. Que era o dono era Saraiva, o nome do dono do terreno lá do campinho. Nós juntávamos a gurizada e nós íamos para lá jogar uma bolinha, né? Com as bolinhas de borracha, antigamente. Ia para lá todo dia, de tardezinha, né? Saía do colégio e ia para lá, para o Saraiva, para jogar. Aí lá peguei o gosto por bola. Mas com quantos anos tu tinha? Uns 10 anos, por aí? Por aí, uns 10 anos. Como é que era a infância disso, há 70 anos atrás? Era meio sacrificada, não era fácil. Por quê? Era a vida de pobre, né? A gente não tinha quase nada, né? Meus pais eram pobres. Eu já comecei a trabalhar cedo também. Trabalhava na antiga fundição do Trentini. Aí depois comecei a sair da fundição do Trentini com 15 anos, trabalhando lá. Aí saía e vinha para o Campo São José treinar. Aí ali começou a minha carreirinha. Com 15 anos? Com 15 anos. Com 15 anos. E o que tinha no Campo São José? Como é que era? Aquilo ali tinha só uma arquibancadazinha num lado, né? A organização, como é que era? Era boa. Tinha um bom campo, que até hoje o gramado é bom. E era bem vestiário bom, tudo. Era bem fechadinho o campo. Antigamente o campo era cercado na volta, tudo com madeira, né? E é o mesmo campo que está lá? É o mesmo campo. No mesmo lugar? No mesmo lugar. E ali tu começou com 15 anos? Com 15 anos comecei ali. Com quase 16 anos já era titular.
Até tem essa foto que tem aí. Uhum. Ali eu estou ali com 15 para 16 anos. Né? Uhum. A do São José é essa foto? Nós Essa de São José. essa aqui, né? Essa aí. Uhum. Essa aí tu é o... Aqui bem na ponta, aqui embaixo. Aqui embaixo. É. Quem era o treinador aqui? O treinador era o Cigano, nós chamávamos ele de Cigano. O presidente era o Darcy Corbellini. O presidente de São José foi o Darcy presidente de São José. Esse bem na ponta aqui, de fatiota aqui. Aham. De gravatinha aí. É. Tudo Aí bem. tem uns quantos que também jogaram profissional. Tem o Nanico, o Anão, o Mineiro, falecido Mineiro. O Mineiro jogou no São José? Jogou no São José. Poxa, que show. Esse era o timezinho que nós tínhamos lá. Uhum. E você... Era tudo funcionário de firma, né? Tem uns que trabalhavam na Casa Americana, outros trabalhavam no antigo Prince, lá embaixo, na fábrica de vinagre. E vocês participavam de que Campeonato campeonato? estadual. Campeonato estadual. Campeonato estadual. Jogava contra o Botafogo, Fagundes Varela, o Taguari, Getúlio Vargas, o Juventude Guaporé, o antigo Lansul de Esteio, que não existe mais, faz muitos anos. Eram os times da volta aqui. Grêmio e Inter não entravam? Não, nessa época o Grêmio e Inter não participava, eles eram da primeira divisão, né? E nós já era da segunda divisão. Você participava da segunda. Segunda. E como é que era? Bom, o treinamento era diário ou não? Lá, quando saía do serviço, né? Depois das 5 horas saía do serviço, nós ia para o campo treinar. Ficava quanto tempo treinando? Ficava uma hora, mais ou menos. Até eu escurecer, enquanto enxergava a bola, nós estávamos no campo. E o mais era fazer um coletivo ou 2 por semana, e o mais era só correr na volta do campo, né? Não tinha preparação física, não tinha nada, era só correr na volta do campo. Quem dava as instruções era o treinador? O treinador mesmo. Como é que era o nome dele? Como é que era? O Baiano. Baiano. Seu Baiano. É. Era baiano mesmo ou só? Não, era só o apelido dele, Baiano. Puxa vida. E como é que fazia? Aquele tempo era fácil chegar nos outros lugares para jogar? Como é que era? Na época nós ia tudo com os autos dos diretores, né? Não tinha ônibus? Não ia ônibus, né? Ia só com os autos dos diretores, dos torcedores que tinham. Tinha carro, eles levavam. Ia 5, 6 autos levar os jogadores. Olha só. Era legal, tinha uma épocazinha boa. O presidente também ia? O presidente ia, ele acompanhava sempre. Que bacana. Pois é, esse foi São José. Quanto tempo tu ficaste em São José? São José fiquei, acho que quase 2 anos, depois eu vim para o Lajadense. Então tu estava com 17 quando veio para o Lajadense, depois a gente continua essa história, porque a gente deu uma pulada, né? Porque tu foi, com 15 anos já começou a jogar a bola, e como é que era a tua juventude? Ou seja, fora do futebol, fora de trabalho, tu não tinha nada? Não tinha lazer, nada? Nada, era só... Era trabalho, futebol? Futebol. Nossa! Era só sair do serviço, 5 horas e ir para o campo. Alguém deve estar perguntando do outro lado aí que está nos assistindo, dizer, esse cara namorou? Né? Fui namorar depois quando eu vim para o Lajadense. Mais de 20 anos? Hoje minha esposa. A primeira namorada? Primeira namorada. Depois falamos dela também, que bacana. Como é que foi essa... O São José tinha torcida, desculpa a pergunta, porque... A torcida é ali de baixo, ali, né? Todo aquele bairro, o bairro São José ali embaixo, ali era os fanáticos, né? Era só o pessoal da volta, né? Sim. E tinha, além de você, São José, Lajadense, tinha mais algum clube aqui de Lajado ou não? Não, tinha na época o americano, né? O americano era amador, ele jogava o campeonato estadual amador, né? O amador. Pois é. Esse aqui foi o primeiro time que tu foste do Lajadense, não? Não, do Lajadense não, eu não tenho a foto do primeiro time. Não. Mas esses são do Lajadense, né? Esses aí são do Lajadense. Na época do Ernesto Guedes. Vou mostrar para o pessoal aí, para não deixar eles curiosos. Né? Então tu foi com 17 anos para o Lajadense. Sim. Né? Vamos ver se pega bem aqui. Ernesto Guedes. Essa colorida aqui, né?
Olha, o público. Ah, o campo aqui em cima aí na época era sempre lotado. Estádio sempre lotado. Tu vê. Que loucura. Isso aí em 1970, por aí, acho, né? Essa aqui foi em 72, se não me engano. 72, é. 72, 73, uma Que coisa assim. bacana. Mas o Ernesto Guedes ficou quanto tempo ali na O Ernesto Jardim? Guedes ficou um ano e pouco aqui. É. Marcou época. Ele estava iniciando a carreira dele. É, né? que ele tinha vindo do Internacional pra cá, né? É? Veio do Inter pra cá, pra... Poxa. Lajadense era forte trazer Era um. forte. É? Ah, e tinha jogador que vieram do Grêmio para jogar aqui no Lajadense. Tinha o Dinho, o Paíca. Sério? Puxa. Tinha uns quantos jogadores que vieram. Depois, mais tarde, veio o Sérgio Galocha, o irmão dele, o Nitrota. Vieram todos jogar aqui. O Joaquim, o centroavante do Inter. Uhum. O Jair, o Jajá. Tava brincando. Vieram todos jogar aqui. Poxa vida. Era uma épocazinha boa, vinha os jogadores que já estavam ultrapassados no Internacional, no caso, né, mais velhos já, que o Internacional não renovava com eles, vieram tudo para cá. O que acontece da Europa hoje com o Grêmio Inter. É, Eles buscam todo, Antes era saía daqui vinha. sempre para fora, agora vem. E o São José fazia o mesmo também? Não, o São José também tinha jogadores que vieram do Cruzeiro, de Porto Alegre, né? Tinha o Ícaro Rodrigues, tinha o Luiz Luz Filho, o Pedro Ari Figueiró, todos os jogadores jogaram no Cruzeiro. Né? E o Cruzeiro era grande Cruzeiro de Porto Alegre. Tempo, né? Pois é. E quando dava o clássico, como é que era? Ah, era uma Era pegada bom? feia. Era bom de jogar clássico? Era bom jogar clássico. É. Lajeado e Estrela era uma rivalidade encantada. O São José, tu chegou a jogar contra Estrela? O São José contra Estrela? Com o São José contra Estrela, não, mas o Lajadense e Estrela, né? Lajadense tu pegou? Sim. Aí tu não atravessou o... Nada, não. Se fosse atravessar nada, tinha morrido afogado. Pois é, isso é verdade que muitos contam. Não, isso é real. É real. E tinha época que era uma rivalidade, era grande, rapaz. Porque na época não tinha a ponte aqui, né? Aí só tinha barca lá embaixo, no Passo Estrela. O pessoal atravessava o rio a nado lá, porque vinha corrido do campo. Pegada era feia. Mas graças a Deus não. Hoje não. Hoje é uma pena a gente não ter o Não Estrela, tem mais esses clássicos, assim, Lajeado, Encantado, Lajeado Estrela. E vocês dentro do campo, como é que era? Vocês também pegavam? Chegavam junto? Não. Vocês não? Tinha, né? Mas não era de brigar entre jogadores, nunca aconteceu de haver briga. A não ser uma época com o Encantado, que deu uma briga feia lá. Lá em Encantado. Lá em Encantado. Lá sim, nós tivemos que vir escoltado pela polícia, até cá naquela santinha que tem no pedágio ali. Ali na frente de Roca Salles. Ali. A polícia escoltando o ônibus do Lajadense ali. Que coisa. Foi feia a coisa lá. O bicho pegou. Mas vocês que estão nos assistindo aqui, a gente está falando, a história é tão boa e nem começamos ainda, né, Cal? A conversar. A gente está na residência do Cal, hoje ele mora no bairro São Cristóvão, Lajeado. Tem 77 anos, para quem queira acreditar, né? E eu acredito. 77. E atrás dele está a camisa do Fortes Livres, tá, pessoal? Famosíssima, né? Essa é famosa. Famosa camiseta. 100 anos do Fortes. 100 anos do Fortes Livres. Depois eu vou colocar no lugar da camiseta do Fortes Livres uma do Lajadense também, que tu participou, que deve ter uns 30 anos a camisa ou mais. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Né? Não cortando o assunto aqui, também tem um diploma de honra ao mérito do Fortes Livres. A gente está vendo aqui embaixo, né? João Carlos Oliveira. Não está cortando, não. É a tua história de vida. Pode falar tranquilo. Vamos ver se dá para ver daqui. 2011, né? 2011. 2011. Foi o centenário do Fortes. Que bacana. Esse tu ganhou e a camiseta. E a camiseta. Que bacana. Parabéns. Tu merece. Gente, estamos, como eu te falei para vocês, estamos aqui na residência do Cal. A primeira parte está terminando. Nós vamos conversar muito ainda com ele. Né? Ele ainda não falou da vida familiar dele, né? Mas depois a gente vai entrar nesse assunto também.
Tá bom, Carlos? Tudo bem. Aí vamos, claro, continuar falando de futebol, porque É o principal assunto, né? tu é futebol na veia, né? Desde os 15, aliás, desde os 10 anos, talvez. Praticamente. Praticamente. Tá, pessoal? Já voltamos. Até amanhã.